gente, eu sou a Rafaela Sabendo, pra quem ainda não me conhece, você está no canal Mix. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz aquele painel do aniversário da minha filha, né, o painel da Maria Clara JP, e quanto eu gastei pra produzir ele. Fica nesse vídeo até o final, né, se você já gostou aí do tema, e vamos fazer as contas comigo e ver aí como foi que eu fiz ele, tá? Olha como ficou charmosinho, tá? Só usei um tecido TNT, né, pra não manchar a parede. Os coraçõezinhos impressos, os bonequinhos da Maria Clara e o JP. E fiz um arco com as bolas, tá? Super barato pra fazer esse painel, tá bom? Vou poder dizer a vocês quanto eu gastei e como foi que eu fiz, respondendo algumas perguntas que vocês me fizeram. A primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é que, pra fazer aquele arco, eu usei 3 cores de bolas, tá? Foi um saquinho de cada cor, que deu exatamente para aquele tamanho, tá? Deu para fazer o contornozinho. Agora as bolas não foram até o final, 100% não, tá? Ficou até a altura da mesa ali, então ficou uma altura boa. Eu gastei 3 saquinhos, tá? Esses 3 saquinhos, cada um custou R$ 8,99, em torno de R$9, então aí foi menos de R$27 com as bolas, tá? Enchi com uma bombinha dessas de colchão mesmo, inflável. Pra poder fazer o arco, eu peguei linha de costura, tá? De preferência, você usa aquela de poliéster, que é mais difícil de torar, tá? Então, eu prendi na maçaneta da minha porta e prendi a linha na cadeira, né? Então, assim, eu deixei a linhazinha meio que esticada e fui fazendo aqueles conjuntos de 4 bolas, tá? Enchi 2 bolas, dei o nó, enchi mais 2 bolas, dei o nó. Trancei os pares das bolas, né? E aí ficou as 4. Com essas 4, com um cachinho de 4, eu fui lá na corda e trancei a corda no cachinho. E assim eu fui fazendo, lembrando sempre de juntar ela o máximo que você conseguir, tá? Se você tiver também um cano, você pode trançar, em vez de você trançar ela numa linha, você pode trançar direto em um caninho fininho, naqueles caninhos de meia, né, que o pessoal chama. Então dá certo também, tá? Então você deixa bem justinho e vai colocando cachinho por cachinho, colocando as cores que vocês querem. No caso desse aniversário da minha filha, eu usei as 3 cores, né, que foi as cores que eu usei como padrão, as cores principais, foi o rosa, o azul e o amarelo. Então eu fiz um joguinho de cores, vocês viram como foi que ficou o resultado final, tá? Então ficou super barato e às vezes você quer montar um painel e você acha que fazer um arco vai gastar muito. E não gasta. Poderia ter sido um arco construído mais fácil ainda de fazer, poderia gastar até um pouco menos de bola, porque você não faz ele completo, que geralmente você bota só de um lado, né? Então você gastaria até menos bolas. Daí é uma ótima opção também, tá? E pra montar o painel, tá? Muita gente me perguntou, né? Lá no Instagram, se você ainda não me segue lá, vou deixar aqui o @ na descrição, porque você já aproveita e me segue lá também. Mas pra quem me perguntou, eu colei o painel, tá? Eu comprei 2 metros de TNT, tá? O TNT é um tecido, né, que ele tem a metragem de 1,40 de largura e você compra o tanto que você quiser. Então, se eu comprasse 1 metro, daria super certo a altura do painel. Porém, eu quis cobrir até embaixo. Aí eu comprei 2 metros de tecido, tá? Desse TNT. Então, eu cobri de cima, até o teto mesmo, até embaixo. Então, deu a altura, como é da 2 metros, né? A altura daqui é mais ou menos 2,70 metros, 2,50 metros. Então, eu comprei 2 metros e aí ele preencheu bastante aqui a parede. E aí a parede ficou toda protegida. Porque eu coloquei o TNT branco, tá? Poderia ser em outra cor, dependendo do tema que você faça. Mas nesse caso eu botei branco para combinar com o papel digital que eu criei para as caixinhas personalizadas, tá? Se vocês prestarem atenção lá nas caixinhas, eu fiz um fundo, né, com os corações. E o fundo é branquinho com os corações nas cores principais, que foram essas cores que eu usei, amarelo, azul e rosa. Então eu refiz esse fundo na parede, tá? A parede tava assim toda branca e aí eu coloquei os corações descendo, fazendo do jeito que eu coloquei nas caixinhas. E aí eu coloquei a Maria Clara e o JP centralizado. A Maria Clara e o JP eu imprimi daquele método que eu já expliquei aqui no canal, dá a opção de você clicar com o lado direito do mouse, botar para imprimir, de forma que ele dá as opções de quantas folhas você quer que aquela imagem saia recortada. E aí eu coloquei
em um post para 2 folhas, tá? Então eu imprimi a Maria Clara em 2 folhas e o JP em mais 2 folhas. Se você não sabe como é que faz esse procedimento do passo a passo certinho, eu posso deixar aqui no card para vocês assistirem, ou então deixar no final do vídeo também, porque aí vocês assistem e aprendem como é que você faz os seus itens do painel, tá? Para poder sair maior, né? Mais de uma folha. Então você consegue fazer bem facinho. Então eu imprimi dessa forma, gastando 2 folhas adesivas, tá? Uni as 2 e colei na parede. E os coraçõezinhos também eu imprimi 2 folhas de corações e aí colei, fazendo esse desenhozinho que vocês vão ver aqui. A Maria Clara e o JP eu já imprimi no papel adesivo, tá? Ficou bem certinho, porque como é uma folha grande, eu colei no papel adesivo, porque aí não fica nada aberto dos lados. Quando você vai usar uma cola quente para fazer um painel ou coisa do tipo, tanto às vezes dá pra ver o bolinho da cola por trás, dependendo se você apertar, talvez fique o relevo da cola. Isso não deixa um acabamento muito legal, né? Então, eu optei por imprimir em papel fotográfico adesivo, tá? A Maria Clara e o JP. Os coraçõezinhos eu já tinha impresso em papel fotográfico comum, então eu usei a cola quente pra colar e eu botei só um pinguinho de cola no meio mesmo e coloquei todos os coraçõezinhos dessa forma, tá? Mas pra colar o TNT na parede, eu usei a cola quente, porque a cola quente consegue segurar assim o tecido na parede de forma que você deixe ele esticadinho, sem ter problema de o tecido cair, né? Porque se você vai pregar um tecido com uma fita, talvez ele caia, né? Não sustenta. Então, a cola quente adere muito bem à parede e aí esse é um pequeno problema, porque como adere muito bem à parede, depois tem aquele problema para tirar o painel da parede, né? Mas aí tem a solução que eu já consegui tirar aqui e já é um spoiler do próximo vídeo, né? Porque tem como remover sim aquela cola quente que ficou na parede. Quando você tirou o tecido da cola quente ficou presa lá, então tem como tirar. Então vai ter esse vídeo aí. Então se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve para não perder quando sair esse vídeo aí para vocês assistirem. Eu colei com a cola quente, botei vários pontinhos de cola quente para poder esticar o tecido direitinho. Fiz as colagens das imagens do tema e fiz todo o arco. Ah, Rafaela, mas como você prendeu o arco? Aqui em casa, tipo, eu não tenho prego na parede, porque meu marido tem um amor pelas paredes que eu não sei nem... Só Jesus na casa. Peguei uma linha da cor da parede, que era branca, e aí eu estiquei a linha até um armador de rede que eu tenho aqui em cima. Não dá pra vocês verem muito, mas logo aqui em cima tem um armador de rede, e aí eu estiquei, segurando um lado do arco, nesse armadorzinho de rede que eu tenho aqui. Agora o problema estava no outro lado, que do outro lado não tem armador. E aí eu fiquei pensando, Jesus, como é que eu vou prender esse negócio aqui sem precisar de tacar um prego na minha parede, né? Porque então é complicado. Então eu fiz vários testes e acabei descobrindo que como a minha outra parede tinha um pedaço de cerâmica, tem um painelzinho de cerâmica, então eu disse, cola quente não vai segurar na cerâmica. Fica a dica, tá, gente? Cola quente, se botar na cerâmica, pouco tempo depois ele solta. Solta que é uma beleza. Então, eu passei fita, né? Fita larga, tá? Fita adesiva. Então, o que foi que eu fiz? Eu coloquei a linha na parede, passei cola quente para criar um suporte, só para poder segurar a linha, para criar uma coisa mais sólida, para que eu pudesse pregar realmente com a fita. Então, eu passei a linha na cola quente, fiz uma camada de cola quente em cima da linha e em cima da cola quente eu botei muito adesivo, tá? Botei muita fita adesiva. Então eu prendi bastante para não ter perigo de cair, principalmente no meio da festa, né? Isso não ia ficar legal. E segurou, sustentou, tranquilo, não caiu, deu super certo, tá? E a parte de cima, para poder dar uma altura melhorzinha, eu passei uma linha também e pendurei no lustrezinho que tinha uma lâmpada logo acima. Dependendo de como seja a sua parede, dá pra você colar assim com fita ou com cola quente. Na parede mesmo, a cola quente adere bacaninha. Agora na cerâmica tem que ser fita, tá? Então fica aí a dica pra vocês. Lembra de fazer essa questão da bola um dia antes, não deixa pro último dia não, porque eu deixei pro último dia quase tendo dor de cabeça, tá? Mas é sempre assim, a gente tenta fazer antes e depois acaba deixando tudo pra última hora. Consegui colocar o arco certinho,
dessa forma, tá? E deu super certo, o arco ficou bem proporcional, o tamanho adequado para o tamanho da mesa. Se você ainda não viu o vídeo do vlog dos preparativos de aniversário da minha filha, aproveita e vai lá assistir, porque tem muita coisa bonita e eu vou trazer as coisas, os itens que eu fiz lá aqui para o canal, para vocês verem também como foi que eu fiz. Se der pra eu refazer, eu vou refazer. Aqui eu não ia fazer um painel novo. O painel tá ali. Eu tirei, saiu inteirinho, tá aqui guardado. Dá até pra reutilizar. Dá pra reutilizar. Se você for de Campina Grande e quiser um painel da Maria Clara JP, manda um direct pra mim lá no Instagram, que aí eu faço a doação desse painel que tá aqui escondido da minha filha, né? Porque se ela ver, ela vai querer o painel pra botar no quarto. Mas, né, enfim, vamos desapegar. Se você quiser, manda um direct lá, que aí a primeira pessoa que falar comigo, eu faço essa doação aí, que aí já é uma bagunça a menos que tem aqui na minha casa. É isso. Então, fazendo uma conta rápida pra gente ver por quanto saiu esse painel junto já com as bolas. A gente faz a conta com a bola e sem as bolas, né? Porque a bola, se você fizer o desconstruído, você vai gastar um pouco menos. Você pode fazer também só um cacho. Então, vamos ver aí quanto saiu esse painel. Olha, eu gastei 2 páginas de impressão, tá? Com os corações, 2 páginas de papel fotográfico, que aqui na minha cidade dá na média de R$1 as 2 páginas, tá? Aqui eu não vou colocar o valor de impressão, nem de mão de obra, tá, gente? Vai ser só o custo mesmo, porque aí eu tô querendo mostrar a vocês quanto foi gasto, independente de você fazer isso pra você ou pra você vender, tá? Então, eu usei essas 2 páginas de papel fotográfico, que é R$1. Usei também 4 folhas de papel adesivo, né, que foi 2 na Maria Clara e 2 no JP. O papel adesivo aqui na minha cidade, assim como o papel fotográfico, já teve um aumentozinho, tá? Então, o papel adesivo tá R$1 cada página, aproximadamente. Então, vai sair R$2 cada uma das imagens, né? Então, aí vai R$4, tá? Na Maria Clara. E mais R$1 nos corações, né? Então, até agora tem R$5 no painel. Eu usei 2 metros de TNT. Cada metro de TNT foi R$6. Existe TNT mais barato? Existe, mas tem uns que são tão transparentes que dá pra quase você ver o outro lado. Então eu optei por um TNT mais grossinho, tá? Então esse mais grossinho, ele é um pouquinho mais caro, tá? Então foi R$6 cada metro. Eu poderia ter usado só 1 metro, tá? Então se você quiser fazer um painel simples só com 1 metro, dá super certo. Você só vai adicionar mais R$6 aí na sua conta. Lembrando que eu tô fazendo as contas com o preço aqui da minha cidade, tá? Então, querendo ou não, você vai ter uma média, porém vai variar também de acordo com a cidade onde você mora, tá, gente? Então, eu usei aqui 2 metros, então quer dizer que eu gastei de TNT R$12, tá? Mas porque, como eu disse, eu optei por preencher a parede toda, de cima até embaixo, tá? Vou adicionar aí na conta mais R$12, tá? Então vai dar R$17, que foi a parte do painel, né? O painel da parede eu gastei apenas R$17, tá? Então, super barato. E com as bolas, eu gastei R$27 de bolas, porque aqui na minha cidade, a bola São Roque, que é uma das mais conhecidas, né, por não estourar, por ser boa mesmo, assim, vir com poucas falhas, ela é de R$9 cada pacote, então ficou de R$27. Então, juntando o painel com o arco de bola, não ultrapassou R$45, deu R$44, tá? Saiu praticamente pelo preço de um aluguel de um painel, então você saiu ganhando aí o arco da bola, né? Ou até mais, né? Porque aí depende do profissional que você encontra aí na sua cidade, tem gente que cobra um pouco mais caro, tem gente que cobra um pouco mais barato. Eu vim trazer esse vídeo pra vocês, só pra vocês saberem que um painel pode ser barato e pode ser bonito, porque não é porque eu fiz neon de Ashley não, mas eu achei muito bonitinho, porque eu consegui harmonizar o tema da caixinha, né, o fundo da caixinha com o painel. Então ficou um painel simples, porém arrumadinho, charmosinho. Então dá pra você fazer isso também aí na sua festa. Não precisa gastar muito, ó. Vocês acabaram de ver que dá pra fazer gastando muito pouco mesmo. Então não deixa o aniversário passar em branco, lembra de fazer aquele bolinho. Bota um adesivo na parede e a criança já vai amar, tá, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!